Começar? Então, bom dia a todos e todas. Essa é a nossa última reunião clínica do ano do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. Ela está a cargo do setor de mastologia, com o professor Daniel Chiesi, e o tema é patologia computacional, como auxílio diagnóstico no carcinoma de mama. Daniel, a palavra é sua. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Olá, bom dia. Estão me ouvindo bem? Sim. Então tá ok. Eu que agradeço a oportunidade de a gente estar divulgando o que a gente vem trabalhando aí junto com no departamento, na parte de pesquisa, em especial no câncer de mama. Tá? Bom, eu decidi compartilhar esse tema, que é um tema que faz parte da minha linha de pesquisa, e é um projeto que foi financiado com a CAPES, né, com bolsa de pesquisa no exterior, que eu desenvolvi uma parte dela na Itália. Então, eu fiquei lá no Laboratório de Análise Estatística de Dados, né, da Universidade de Sânio, que a universidade fica na cidade de Benevento. Benevento é uma cidade no sul da Itália, ela é muito próxima. Acho que quase ninguém conhece, eu nunca falei para alguém falou assim, eu conheço, já fui lá. Já fica muito próximo a Nápoles, acho que em torno de uns 70 quilômetros, e é uma cidade muito antiga, e ela tem reportes assim que ela estava sob domínio dos romanos, acho que 250 anos antes de Cristo, então é muito antigo. E ela preserva algumas coisas bastante interessantes, assim, do ponto de vista cultural e de turismo, embora a gente não veja turistas na cidade, tá? Então tem esse arco do Traiano aí, que é muito bonito na entrada da cidade. A cidade tem uma parte na esquerda aqui, essa é a rua principal da cidade, ela é toda modernizada, mas a hora que você sai dessa rua aí, a cidade, ela é praticamente toda de pedra. E lá tem essa igreja, a Igreja de Santa Sofia, que ela faz parte do patrimônio da humanidade pela Unesco. E também tem um teatro romano que está todo preservado. Esse teatro também acho que se eu não me engano, do ano 10 depois de Cristo. Então tem basicamente 2000 anos aí. Então é muito interessante, é uma cidade de fácil acesso, embora, como disse, a gente não vê turistas andando por lá, mas é um lugar bem interessante de visitar. Bom, a ideia aqui é a aplicação de que a gente chama de patologia computacional como uma ferramenta de auxílio diagnóstico em câncer de mama. O câncer de mama a gente sabe que é uma doença bastante heterogênea, né, do ponto de vista molecular. Então, aqui só mostrando um dendrograma de como a gente vê a distribuição molecular do câncer de mama, quando a gente usa o perfil de expressão gênica global, a gente vê que as amostras de câncer de mama, elas se clusterizam em pelo menos 5 subgrupos diferentes. Tá? E essas doenças, elas têm, já isso é bem demonstrado, paciente com esses diferentes subtipos, elas têm um comportamento clínico e biológico bem peculiar também. Isso tem uma implicação terapêutica importante. E a gente sabe que, baseado aí no dogma central da biologia molecular, né, a gente sabe que esse perfil molecular, né, o fenótipo, ele é determinado por um genótipo específico. No caso do câncer de mama, no caso de câncer em geral, a modificação fenotípica da doença, ela é determinada também por uma alteração no genótipo
Então, quase que invariavelmente toda neoplasia maligna, a gente encontra uma mutação, que a gente fala que é uma mutação fundadora, e essas mutações, elas se acumulam, né, durante o processo de evolução clonal, e muitas delas, né, a grande maioria, são mutações que a gente chama de passageiras, porque elas não causam nenhum benefício ou efeito deletério, porque ela acomete regiões do genoma ou tipo de mutação não causa essa alteração fenotípica, mas existem uma série de mutações que atingem genes alvos específicos que trazem um benefício de sobrevida para a célula. Isso permite a expansão tumoral, né? As mutações a gente chama de drivers ou mutações condutoras. Existem diversos tipos de mutações, mas as que mais acontecem em câncer aí são essas mutações pontuais, né? Substituições de pares de base, e as alterações de números de cópias, né? E são as grandes amplificações e deleções. Então, repetições, fragmentos do genoma ou perda de grande parte do genoma. E quando a gente olha a distribuição de mutações pontuais ou essas grandes mutações em câncer, a gente vê que algumas neoplasias, elas são muito mais conduzidas por mutações pontuais, outras são mais conduzidas por grandes alterações genômicas, né? Então, nesse gráfico aqui, as neoplasias que estão para o lado de cá, elas são mais conduzidas por mutações pontuais, por exemplo, o glioblastoma. As que estão para o lado de cá, as alterações genômicas são mais condutoras as alterações condutoras elas focam mais em grandes alterações genômicas, né? Perdas e ganhos no genoma, e aqui a gente vê, né, o câncer de mama, câncer de ovário. Então, essas neoplasias, elas têm muita alteração do tipo amplificação e deleção, né? E só para lembrar, né, as amplificações tendem a pegar regiões do genoma onde estão presentes oncogenes, então você dá uma superfunção para essas células, e as deleções geralmente pegam regiões onde tem genes supressores do tumor, então uma perda da função desses genes. É interessante, né, que baseado nesse padrão de ganhos e perdas do genoma, então esse grupo propôs uma classificação do câncer de mama. Usado no quarto andar da casa criança. Deixei ela na padaria, ela falou que liga para o microfone aberto aí. Então é interessante nessa publicação que com basicamente 2.000 amostras de um corte muito grande de câncer de mama, eles puderam demonstrar, né, que baseado no padrão de ganho e perda do genoma, a gente pode dividir o câncer de mama em pelo menos 10 subtipos distintos, né? E isso tem implicação, tanto prognóstica como terapêutica, né? Essa é uma classificação muito interessante e que é baseado nessa alteração, em grandes alterações estruturais. Aqui não leva em consideração pequenas modificações, tipo substituição de base, né? Mutações tipo uma substituição de base única, mas grandes perdas ou ganhos no genoma. E o que acontece durante a expansão clonal, né, que a neoplasia ela começa a crescer, e existe uma pressão natural do sistema, né? Por exemplo, pressão do sistema imune, falta de nutrientes, e o que a gente vê é que ocorre uma seleção clonal muito semelhante com aquilo que o Darwin demonstrou há praticamente 200 anos atrás, né? Então, essas células vão se expandindo e vão criando os novos clones, e esses clones são conduzidos por novas mutações que dão ganhos, né, que dão benefício, que permite que essas células continuem replicando e mantendo aquele clone dela. E quando a doença é diagnosticada, isso em especial em carcinomas, a gente tem uma doença policlonal. Então, o que a gente vê de uma
numa análise global, muitas vezes não se reflete do ponto de vista assim, de células únicas, tá? Então, a gente tem múltiplos clones, e isso claramente tem um grande impacto no que a gente chama, né, de terapias-alvos, né? Você aplica uma terapia-alvo específica para uma alteração genômica ou molecular, se você tem uma população homogênea, né, a chance de cura é eminente, né? A gente pode ter resistências, mas vão ser resistências que vão ser adquiridas por causa da terapia, mas se você tem uma neoplasia policlonal e você usa uma terapia-alvo específica para uma dessas populações, naturalmente as outras subclones vão se manter e a doença provavelmente ela vai progredir com os clones remanescentes, né? Atualmente é possível a gente identificar, né, esses clones, mas para isso é necessário usar tecnologias de alto desempenho, biologia molecular, e na rotina clínica é um pouco complicado ainda devido ao custo e ao tempo que se demora para processamento, análise e chegar a um resultado final, né? Então, essa é uma tecnologia que acredito que no futuro próximo talvez vai estar disponível para a gente tomar decisões, mas no momento ela ainda não é possível aplicar isso, em especial em países de desenvolvimento como o nosso. O que a gente tem na rotina aí é imunistoquímica e a análise histológica, né, do patologista analisa a lâmina e traz informações para a gente. E as informações, elas estão diretamente associadas com essa questão da heterogeneidade da doença, né? A gente sabe que isso está envolvido em maior agressividade, menor chance de resposta ao tratamento. E eu coloquei esse slide só para mostrar como é um processamento, mas acredito que aqui na situação que nós estamos aqui, acho que isso é irrelevante, né? Mas basicamente todas as amostras que são biopsiadas, a gente tem uma imagem, né, que é corada com hematoxilina e eosina, e quando patologista olha a imagem da neoplasia maligna, ele vê algo desse tipo, né? Então é uma alteração, é uma imagem bastante heterogênea, já em baixa resolução, onde a gente tem a área da neoplasia invasora, né? Gordura, vasos, tecido mamário não neoplásico, né? Não tecido mamário normal, mas não neoplásico, filtração de linfócitos. Então, é uma imagem já bastante heterogênea. E o patologista usa alguns critérios para trazer essa informação para a gente, enquanto essa doença é, vamos dizer assim, mais indiferenciada, mais agressiva ou mais heterogênea. E eles usam um sistema de graduação nuclear, que vai de 1 a 3. Então, é um sistema categórico, né? E se a gente for ver, o padrão que eles usam são algo bastante subjetivo, né? Então, células uniformes pequenas, né, com núcleo pequeno, com tamanho similar a uma célula normal, ou maior que uma célula normal, né? Uma variabilidade moderada, uma variedade marcante. Então, você vê que isso é bastante subjetivo, e isso reflete, né, na concordância interobservador, né? Quando a gente analisa a concordância entre observadores, a gente vê o índice de concordância entre eles é geralmente muito baixo, tá? Então, isso tem uma grande implicação terapêutica, porque a gente acaba, às vezes, indicando quimioterapia, dependendo, olha, nessa situação, se for uma lesão de alto grau, é melhor fazer quimio, mas se não for, esse paciente não deve receber quimioterapia. Mas a chance de ter um erro na classificação é muito grande, né? Então, a ideia é como é que a gente pode usar ou aplicar recursos computacionais para tentar auxiliar o patologista nessas situações, né?
Então, a gente vem trabalhando com imagens basicamente em HE e imunistoquímica. Eu vou focar na análise do HE, por causa do nosso tempo, né? Mas tem uma parte do trabalho que é a imunistoquímica. Então, o que o patologista faz, né, é tentar, por exemplo, olhar se esse núcleo aqui parece semelhante com o núcleo de uma célula normal ou não, né? Quanto que ele está diferente, né? Então, aqui é evidente, né, que esse núcleo aqui é muito parecido com esse, e esses aqui são bem diferentes, né? Então, tem uma lesão aqui de alto grau nuclear, uma lesão de baixo grau nuclear. No entanto, a gente tem que ver que existe um espectro de alterações, né, que vão daqui até lá, e o patologista divide isso aqui, sendo tem um 2 no meio, tem um 3, mas isso é um espectro contínuo. Então, a gente vem trabalhando com a segmentação de núcleo, né, segmentação, classificação, e a gente tem associado, como a gente está classificando núcleos, a gente está associado isso à infiltração nuclear, à infiltração por linfócitos, células inflamatórias, imunes, ao tumor, que é uma coisa importante hoje em dia no tratamento do câncer de mama. E também a parte da quantificação digital da imunistoquímica, que eu não vou abordar aqui. Esse trabalho assim, não é uma coisa simples de se fazer, né? Porque a gente trabalha, às vezes, com imagens gigantes, né? Você vê um corte no tumor desse aqui tem praticamente 100 mil por 100 mil pixels, né? E isso é uma matriz em cores, né? Então, em RGB, imagina o número de pixels que a gente tem que lidar numa imagem dessa aqui, né? Então, 100 mil por vezes 100 mil, vezes 3, né? Você tem 3 matrizes por intensidade em cada uma dos canais de cores, né? E também a gente vem trabalhando com outras imagens daqui da próprias do nosso setor, né? Um TMA, onde a gente consegue colocar várias amostras de pacientes num único slide, e também com bancos de dados da Universidade Yale, e eles têm um repositório com um subtipo específico de câncer de mama que nos interessa, a gente tem trabalhando com essas imagens também. Então, o que a gente tem feito, vem trabalhando, a primeira coisa aí, o primeiro desafio era a segmentação do núcleo e a classificação, né? Então, a ideia é, a partir do momento que o patologista, a gente tem uma aplicação que o patologista vê a imagem, né, em alta resolução, e ele pode anotar, falar, a minha região de interesse é essa, só um exemplo, que é a região amarela, e o próximo passo, né, é a gente usa redes neurais já previamente treinadas para identificar núcleos, só que, logicamente, a rede identifica todos os tipos de núcleos, né, de todas as células. E como a gente quer saber da heterogeneidade da célula tumoral, a gente precisa classificar isso. Então, a gente treinou já, também a gente vem tentando melhorar, né, a classificação. A gente já tem uma rede neural treinada para fazer essa classificação, que ele te dá, olha, provavelmente essas bolinhas que estão, esses núcleos que estão em verde, provavelmente isso aqui é tumor, o que está em vermelho provavelmente é linfócito, em amarelo eu não sei o que é, tá? Mas isso permite a gente extrair imagens de núcleos de tumores e a gente extrair também coordenadas, né, onde o tumor está e onde está o sistema, onde estão os linfócitos, né, o sistema de vigilância imunológica. Isso está próximo do tumor ou está longe do tumor. Uma das coisas que a gente consegue fazer, né, isso aqui são representações gráficas do corte histológico, onde o azul é o que o algoritmo falou, isso aqui é a neoplasia, e o vermelho são pontos onde estão presentes linfócitos, né? A gente vê que tem neoplasias são totalmente, não existe linfócito filtrando o tumor. Outras existem, mas esses linfócitos estão mais na periferia, e outras têm muito linfócito, e esse linfócito está muito próximo da neoplasia. A gente vê que, hoje em dia, tem vários estudos mostrando essa relação, tanto da quantidade de linfócito quanto da proximidade do linfócito
a célula neoplásica tem uma implicação grande do ponto de vista de prognóstico e também de resposta às novas terapias imunes, né, os inibidores do checkpoint imune, que está sendo aplicado uma variedade de neoplasias. Então, a gente consegue fazer esse tipo de inferência, né? Então, basicamente, quantificar quanto tem de linfócito no tumor e a proximidade, né? Então, cada bolinha aqui, quanto mais vermelho, mais próximo os linfócitos estão das células neoplásicas, quanto mais azul, mais distantes. Isso aqui faz parte de uma publicação, né, que nós apresentamos num congresso no ano passado, no final do ano passado, então mostrando, né, então, a correlação vamos dizer assim, da nossa classificação com uma classificação já reconhecida que é baseada na expressão gênica, né? Então, a gente não sabe quem é melhor ainda, mas é isso que nós estamos trabalhando, ver se a classificação computacional é tão boa, talvez melhor que a classificação baseada na expressão gênica. E a gente consegue medir quão é heterogêneo esse tumor. Então, a gente está aplicando vários métodos para quantificar, né, quanto que essas células são heterogêneas e se isso está associado à heterogeneidade genômica da neoplasia. Então, como eu falei para vocês, né, então, como a gente segmenta o núcleo, a gente consegue extrair as imagens, tá? Então, a gente salva imagens de núcleo de células malignas de cada amostra dessa aí. Então, tem amostras que saem mais de 1 milhão de núcleos. Nós trabalhamos com mais de 1 milhão de imagens por uma amostra, por exemplo. E aqui é evidente, né? Então, um núcleo de alto grau, de baixo grau, aqui seria um grau 2. Mas você imagina, né? A gente imagina que existe um espectro, né? Que vai do 1 para o 2 para o 3, né? O patologista te dá, talvez, essa informação. E o que está no meio, né? A chance de erro, né? De interpretação do olho humano não ser tão refinado é muito grande. Então, a ideia é a gente transformar isso numa escala contínua, né? Onde o maior valor é algo muito ruim, o valor baixo é algo que esse núcleo é muito bem diferenciado. Tá? Então, a gente salva essas imagens em 64 pixels para imagens que estão escaneadas a 40 vezes. Em 20 vezes a gente salva um pouco menor, vou mostrar depois um pouco para frente, né? Mas o que a gente tem feito, né, a gente consegue decompor, né, a imagem nos canais, né, a imagem original da hematoxilina e eosina, a gente consegue remover só a hematoxilina, que é o que está corando o núcleo, e esses núcleos, a gente vem trabalhando nisso num sistema de Deep Learning, que é uma rede neural que é conhecida como autoencoder ou encoder-decoder, onde a entrada dessa rede é uma imagem, a saída é a imagem também, e a ideia é que essa rede, esse sistema aqui, essa rede é treinada para ajustar os pesos aqui, até que essa imagem da saída seja muito parecida com a imagem da entrada. Tá? Isso é extremamente interessante, porque no meio dessa rede, vocês veem que ela afunila, né? Tem um gargalo aqui, e depois ela expande de forma simétrica. Mas nesse gargalo aqui, a gente tem um vetor que você controla o tamanho desse vetor. E nesse vetor aqui, ele tem basicamente todas as informações para formar essa imagem. Tá? Ou seja, com um vetor, se eu falar, olha, aqui no meio esse vetor vão ter um vetor de 48 números, com esses 48 números eu consigo formar uma imagem do núcleo. Tá? Ou seja, isso é um sistema de redução de dimensionalidade. Tá? Eu passo de uma imagem em RGB para um vetor que eu controlo o tamanho. Então, essas redes são utilizadas em uma série de coisas, né? Por exemplo, para a criação de imagens, para colorir imagens. Tá? Então, se você coloca uma imagem preto e branco e a imagem dela colorida aqui, ou seja, ela vai ajustar os pesos para que, quando entrar uma imagem preto e branco aqui, essa imagem seja colorida. Então, isso é um sistema, por exemplo, que é utilizado atualmente para colorir pinturas ou
colorir filmes, né? Imagens de colorimento por computação. Tá? Então, a gente pode usar essa informação aqui para ter ideia de quanto que varia, porque se uma neoplasia, esse vetor aqui, todos os vetores são iguais, é muito provável que todas as imagens aqui são parecidas. Né? Se varia muito esse vetor, é que esse tumor tem muitas imagens diferentes aqui entrando. Tá? Então, nós estamos trabalhando com isso. Então, aqui é só um gráfico, né, do treinamento e do erro da rede. Né? Então, você vê que a rede vai treinando, isso aqui é quanto que é de acurácia, né? Quanto semelhante é a saída da entrada, e aqui o tamanho do erro que a gente tem no treinamento. Né? O erro cai bastante, e aqui é o real, né? A imagem que entrou e a imagem formada. Então, a gente sabe que a gente pode confiar que aquele vetor no meio ali, ele realmente representa a imagem original. Né? E uma das análises iniciais que nós fizemos foi correlacionar quanto varia o vetor, a gente chamou isso de um score de heterogeneidade ultratumoral, que é quanto que varia o vetor dentro da mesma neoplasia, e a ideia é quanto maior esse valor, mais variabilidade ou mais núcleos variáveis do ponto de vista morfológico a gente tem. E a gente comparou isso com o número de clones inferidos pelo padrão de mutação no genoma. Tá? E a gente viu que os tumores com baixa clonalidade tendem a ter menos variação intratumoral na imagem, e os com muitos clones tendem a ter mais variação intratumoral. Então, isso é uma coisa bastante interessante, que a gente consegue falar, olha, esse tumor é muito homogêneo ou muito heterogêneo, baseado na imagem do HE. Isso pode ter repercussões, né, do ponto de vista prognóstico e terapêutico. A gente vem trabalhando também com a marcação da imunistoquímica. Eu não vou entrar em detalhes da quantificação, mas a gente está usando essas imagens também para quantificação de heterogeneidade. E aqui essas imagens estão em 20 vezes, então a gente também consegue decompor, né, o DAB da hematoxilina. Então eu deixo os meus núcleos todos azuis. Esse aqui é uma coloração, se eu não me engano, aqui é Ki67. Não, aqui é receptor de estrogênio. Tá? A gente tem trabalhado com Ki67, receptor de estrogênio e receptor de progesterona. Então, a gente consegue extrair as imagens do núcleo. Você vê que a resolução aqui é menor, né, porque está em 20 vezes. E a gente tem um núcleo com corado e um núcleo tirando a intensidade do DAB. Tá? Então, esse núcleo colorado aqui é interessante, a gente consegue quantificar a imunistoquímica do ponto de vista digital. Né? Na rotina, o patologista olha e fala, isso aqui é forte, isso aqui é fraco, sei lá, isso aqui é médio, fraco. A gente consegue também ter uma escala contínua, né, da intensidade da marcação no núcleo. Mas a gente vem trabalhando com essas imagens aqui, né, só com o canal da hematoxilina também para inferir a heterogeneidade. Aqui o que a gente está testando é a extração de atributos. Então, isso é muito utilizado atualmente do ponto de aprendizado de máquina em imagens médicas, especial em radiologia, né? Então, tem uma aquisição da imagem, e essa imagem é segmentada, a mesma coisa que a gente faz, a gente segmenta o núcleo, e aí essa imagem passa por uma série de algoritmos para extrair atributos da imagem, e esses atributos da imagem podem ser utilizados para análise, né, em correlação, por exemplo, com resposta, com sobrevida. Tá? E a gente tem feito isso com o núcleo, então a entrada nossa aqui, em vez de ser um raio-x ou uma tomografia, é o núcleo, né, e a máscara, né, onde é que o núcleo está na nossa imagem. Então a gente faz extrações de atributos dessa imagem, e é algo que a gente está chamando de nucleomics, né? Os radiologistas chamam de radiomics, aqui é nucleomics, a extração de atributos. Então, é possível extrair uma quantidade enorme de atributos, né?
A gente vem usando uma biblioteca que alguém já desenvolveu, mas a gente usa as classes, né, daquela biblioteca para extrair uma série de atributos. Muitos deles são altamente correlacionados, então a gente está filtrando, né, quais são os atributos mais importantes, né. Um que parece ser bastante interessante é a granulosidade, em especial quanto varia a granulosidade da imagem, né, do núcleo. Então, aqui, basicamente, eu estou plotando só em tumores HER2 positivos, né, qual que é o desvio padrão da granulosidade do núcleo, então, entre os núcleos da mesma neoplasia. Então, quando isso é muito alto, é que a granulosidade varia muito. Então, tem núcleo que é muito, vamos dizer assim, liso, tem núcleo que é muito irregular do ponto de vista da imagem, né? E quando a gente compara o HER2 positivo com o negativo, eu falei que é só em HER2, corrigindo, comparando o HER2 positivo com o negativo, né? A gente vê que os tumores HER2 positivos têm um desvio padrão na granulosidade muito maior do que os tumores HER2 negativos. Isso mostra que as neoplasias tendem a ser muito mais heterogêneas, né? E só para exemplificar, né, então eu peguei a imagem desse que tem uma alta variação da granulosidade, né? Então a gente olha a imagem, a gente vê que são núcleos de alto grau, né? Dá para ver os nucleolos evidentes em quase todos os núcleos aí. E o que tem baixo aqui, a gente vê que é uma neoplasia, um núcleo de baixo grau. Então, parece que, por exemplo, esse atributo parece um atributo bastante interessante para trabalhar. Então, a nossa ideia é, a partir do momento que a gente tiver isso bem definido, né, bem determinado, quais são os atributos que são mais importantes, essa nossa rede está bem treinada, né, que a gente está se esforçando, morrendo, a ideia é a gente aplicar isso em casos nossos. Por exemplo, a gente tem um coorte, mais de 150 casos de mama triplo negativo, que foram submetidos a quimioterapias e cirurgia, e os pacientes são avaliadas do ponto de vista de resposta ou não resposta ao tratamento. E as pacientes que respondem ao tratamento, a gente vê que a sobrevida é muito melhor do que quem não responde. O paciente tem doença residual pós-quimioterapia, a sobrevida é bem ruim. Tá? Então, a nossa ideia é, será que esse nosso score de heterogeneidade, nosso score imune, consegue definir quem é que vai responder ou não? Quem são pacientes muito boas respondedoras, que vão evoluir bem, paciente que não responde bem? Isso abre portas aí para desenvolver novos tratamentos para esse tipo de paciente e já ter essa informação antes da paciente recebeu a quimioterapia. Esse paciente tem um padrão que não vai responder, você precisa fazer algo diferente do que, por exemplo, quimioterapia neoadjuvante. Né? Bom, esse é um trabalho bastante desafiador, por uma série de motivos. O primeiro deles é que a gente precisa de muita gente habilitada, né, porque isso envolve muita programação de computadores. E um outro problema aí, que muitas vezes a gente acaba impactando demais, é a demanda computacional, né, que naturalmente com uma quantidade enorme de imagens gigantescas, muitas vezes ou falta recurso ou você consegue deixar isso, vamos dizer assim, trabalhando de uma forma lenta e às vezes ficam, sei lá, semanas, meses rodando essas redes para treinar uma rede dessa aí. Tá? Então, isso é bastante desafiador. E hoje a gente está trabalhando aí com um grupo de patologistas que auxilia a gente. Tem alguns alunos de C, o Alec, que eu fui co-orientador no mestrado dele, agora ele está no doutorado no exterior, mas ele está trabalhando com a gente. E o professor Stefano Panhotta, na Universidade de Sânio, né? E eu coloquei a foto deles três aqui, que foram nós quatro que começamos a trabalhar aí com essa loucura hoje em dia
A gente está tentando agregar mais gente aí para auxiliar. E o que eu gostaria de mostrar para vocês hoje era isso. Eu fico à disposição e obrigado aí pela presença. Ótimo.